Em agosto de 2014, ele pousa, depois de inacreditáveis 627 dias no espaço. Por 2 anos, um avião operado pela NASA esteve voando em algum lugar por aí. A gente não tem ideia do que ele estava fazendo, nem de qual era a sua missão. O que aconteceu nesses 2 anos? Existem alguns aspectos do programa espacial que não estão sendo declarados publicamente. Qual seria exatamente a missão do X-37B? E será que as suas capacidades estariam limitadas à órbita da Terra? Alguns especialistas acreditam que o X-37B teria capacidade de chegar à Lua ou até mais longe, levando a especulações de que os Estados Unidos já podem estar desenvolvendo bases espaciais secretas. Com a aura de segredo em volta do X-37B, podemos dizer que ele tem uma das missões mais bem guardadas que existem. A gente não sabe qual é a sua missão. Mas o nível de mistério envolvendo o X-37B leva muitos a acreditar que a sua missão tenha raízes nas origens de uma força secreta espacial. A ideia de uma força espacial pode ser uma coisa muito distante para a gente entender, mas a história mostra que esse não é um projeto novo. No final da década de 50, o Departamento de Defesa estava trabalhando no que eles chamaram de Projeto Horizon, que seria uma base militar para ser colocada na Lua. Em 1950, o Projeto Horizon é iniciado com o objetivo de desenvolver um posto para 12 pessoas na Lua, a fim de servir como base para explorar regiões mais distantes do espaço. Mas hoje, a história pode ser diferente. Um ex-ministro de defesa canadense de alto escalão surpreende o mundo quando declara que a Força Espacial dos Estados Unidos não só existe, mas está armada e pronta para atacar. Por anos, muitos acreditaram que o governo dos Estados Unidos estaria operando uma força secreta espacial com capacidades além da órbita terrestre. Mas quando o ex-ministro de defesa canadense, Paul Hellyer, alega que existe um braço secreto do governo agindo no espaço... Paul Hellyer foi ministro de defesa do Canadá durante muitos anos. Em 2005, ele deu uma declaração sobre OVNIs. Como tinha visto ele se convenceu que existiam realmente. Ele deu uma declaração pública de que não só existem OVNIs extraterrestres, mas que houve acidentes e algumas naves foram recuperadas e o governo dos Estados Unidos também tem uma força espacial secreta que um dia poderia exercer uma ação hostil contra extraterrestre e isso o preocupava. Hellyer diz que a sua preocupação com a segurança do planeta Terra teria sido a razão de ele ter exposto a existência de uma força espacial secreta. Nenhum estrategista militar iria deixar nenhuma parte do campo de batalha sem defesa. Então, podemos concluir que, se o espaço um dia for parte importante numa futura guerra, ele precisa ser dominado. Então, é preciso ter uma força espacial e ela provavelmente deve ser ultra secreta. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Desde o início da década de 1960, começamos experimentos de viagem para fora do planeta. Já estivemos na Lua, mandamos sondas para Marte e para além das fronteiras do nosso sistema solar. Para que se estabeleça uma presença permanente no espaço, desenvolvemos a Estação Espacial Internacional. Para servir a Estação Espacial e para supri-la de alimentos, equipamento experimental e astronautas, os Estados Unidos desenvolveram com sucesso o ônibus espacial. Mas em 1986 aconteceu algo que muitos jamais esquecerão. 28 de janeiro de 1986. O ônibus espacial Challenger é lançado numa missão de rotina. Mas 73 segundos após a decolagem, algo dá terrivelmente errado. Um anel O-ring de vedação em um dos propulsores falha durante a decolagem. Isso leva a uma ruptura no tanque externo de combustível. As poderosas forças aerodinâmicas que agem no ônibus espacial quando ele sai da atmosfera se expandem, aumentando a ruptura, e o resultado é uma falha catastrófica. O Challenger se desintegra no mar da Flórida próximo ao Cabo Canaveral. Os 7 membros da tripulação morrem. O acidente do Challenger é uma lembrança brutal dos perigos das viagens espaciais e faz com que seja repensada a maneira como viajamos no espaço.
O incidente também seria um grande golpe para um grupo ultra-secreto da indústria espacial americana. Menos de 2 anos após o acidente com o Challenger, o New York Times publica um artigo que surpreende a muitos. Então, em 89, o New York Times publicou um artigo que dizia que nós tínhamos um grupo de 32 astronautas com treinamento militar e um orçamento de bilhões de dólares para um programa espacial na base da Força Aérea de Vandenberg. É loucura. Um grupo secreto de 32 astronautas que não faziam parte do programa espacial da NASA tinham sido cortados e depois associados com essa nova agência espacial, algo como uma nova agência ultra secreta de que ninguém sabia a respeito. O artigo cita o acidente do Challenger como a principal razão para os militares deixarem de utilizar ônibus espaciais tripulados. Vários bilhões de dólares num programa militar espacial em Los Angeles e Vandenberg. São bilhões de dólares. E não sabíamos disso, ninguém sabia disso. O que mais o nosso governo poderia estar fazendo no espaço? Mais uma vez, o governo se vê sob suspeita. Eles já até podiam ter uma força militar especial ali, a gente não sabe. Quando consideramos a história do corte dos 32 astronautas desse programa secreto, existe uma tendência a pensar que o programa, em sua totalidade, tinha sido cortado. Mas nas minhas experiências de cortes do governo, o que realmente acontece é que uma pequena parte do programa é que é cortada para satisfazer a opinião pública. Será que existe uma força espacial? Com certeza. Dá para esconder? O governo conseguiria esconder do público? Com certeza. A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar. Em outras palavras, provar que nós descendemos desses deuses. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação. Se o conhecimento antigo nos guiou até a Lua, o que o passado pode revelar sobre nosso futuro aqui na Terra? E com a continuação das explorações da NASA no espaço, podemos finalmente encontrar provas de seres alienígenas ou provas de nossas próprias origens alienígenas? Em 1964, a Ranger 7 torna-se a primeira espaçonave americana a enviar fotos de um mundo jamais visto: a Lua. Mas e quanto às fotos que não são mostradas? O que não se discute é que algumas das fotos não foram divulgadas publicamente. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Isso significa que não apenas a NASA sabia da presença de ETs, como lidava regularmente com essa presença. Este documento prova que o governo americano trabalha com alienígenas descobertos na Lua. Caso alienígenas estejam trabalhando com os nossos cientistas ou vice-versa, este plano pode provar que há mais na Lua do que o público foi levado a crer. Existe alguma explicação lógica de por que criaturas reptilianas teriam vindo ao planeta Terra? Bom, a resposta é sim. Eles podem jamais ter vindo ao planeta Terra. Eles podem ser uma espécie nativa que vive aqui não só há dezenas de milhares de anos, mas há milhões de anos. Nos anos recentes, alguns teóricos acusaram publicamente celebridades, membros da família real e até presidentes de possuírem uma identidade reptiliana secreta. Até os céticos devem admitir que, às vezes, a ideia de os líderes mundiais seguirem as diretrizes de um culto reptiliano sanguinário parece quase plausível demais. Nós podemos nunca saber o que motiva os visitantes extraterrestres ou o que eles planejam para os seres humanos.
Mas se o próximo plano alienígena for verdadeiro, o presidente dos Estados Unidos certamente sabe. Aparições de OVNIs no mundo inteiro podem provar a existência de vida extraterrestre. Mas um mistério permanece. Qual é o plano alienígena para a Terra?